estamos começando mais um Todos Podem podcast e os meus convidados de hoje é Caio e Lucas. Sejam bem-vindos, eles são do podcast Os Pecadores. É isso aí, galera. Isso aí, galera. Tamo aí, fazendo uma participação especial aqui no Todos Podem. Pô, tô honrado, feliz. E que seja uma oportunidade de a gente estar compartilhando um pouco da nossa trajetória, aprendendo também. E bora, pô. Igualmente ao Caio, também estou muito feliz, me sinto honrado pelo convite, muito obrigado. É um prazer estar na casa do Todos Podem. Obrigada, a casa de vocês também, né? Assim, dos convidados. Mas assim, me fale um pouquinho sobre vocês, como que vocês iniciaram com o podcast. Eu achei o nome muito interessante. Isso é maneiro pra caramba. Isso é maneiro pra caramba, hein? Vocês nem, olha, é tudo aqui muito natural, eles nem sabem que vai ser perguntado, então... Cara, vamos lá, com relação ao podcast, o que acontece? Essa ideia do podcast, ela meio que já surgiu há um tempo já, não é de agora. Porque o Fernando, a gente se conheceu e, assim, a gente se conheceu foi... Isso é maneiro de falar, mano. Conta essa parte, que senão eu vou embalar. A gente se conheceu de uma forma em que o tempo de mesa ele sempre foi uma base da nossa relação em termos de amizade, né? Então, assim, a gente marcava de ir no shopping, no Cadima, na Superpão, e com o tempo isso foi se tornando costume e se tornando também uma cultura entre a gente, né? Tanto que até hoje a gente vai marcar de fazer alguma coisa, a gente fala, vamos em tal lugar, vamos conversar, né? Vamos conhecer tal pessoa, vamos marcar em tal lugar, vamos conversar. Então, assim, esse tempo de mesa sempre foi muito importante, até que em um dado momento a gente começou a cogitar a possibilidade, só que até então não era possível, né? Era possível dentro da nossa esfera de sonho, né? Mas em termos de se tornar realidade, era um pouco distante, né? Mas a gente sabia que estava relacionado ao nosso propósito. E assim, conhecer o Caio foi um divisor, né? Caio empreendedor, com aquela veia dele empreendedora, e eu também já gostava muito, na época eu estava muito dentro do marketing digital, né? Aprendendo, mas já com um pouquinho de resultado, e ele estava vendendo doces naquela pegada, e eu falei, cara, diferente esse garoto, sabe? Tipo, vendendo doce. Tem visão, né? Tem visão, e tipo, não era aquela pessoa que estava vendendo por necessidade, isso me chamou muita atenção. Embora as pessoas que estão vendendo por necessidade também têm todo o seu lugar e, assim, digno, né? E eu falei, cara, interessante esse garoto. E eu falei isso com um amigo meu e era amigo em comum dele também. E eu falei, cara, como que eu faço para entrar em contato com ele? Da mesma forma, quando esse nosso amigo em comum falou de mim para ele também falou, poxa, interessante, gostaria de entrar em contato. E assim começou a nossa amizade e já vem de um tempo e a gente sempre vem se alinhando as visões, né? Fazendo com que Deus venha, através de nós, gerar vida, né? Gerar uma mensagem em outras pessoas. E tem sido um privilégio caminhar com esse cara que... tipo, cara, assim, até relacionado ao tempo de mesa, que a gente sempre conversou muito, né? Até mesmo relacionado a isso, tipo, trazendo uma visão sobre como a gente de fato se conheceu, né? Eu vendia doce, né? O Fernando trabalhava com digital. E aí esse amigo comum, ele gostava muito de beijinho, cara. Muito, muito de beijinho. Então, tipo assim, toda vez que eu ia lá no centro, eu dava um pulo lá na casa dele e levava uma caixinha de doce, né? Que isso, brincadeira. Que isso, cara. Só pra descontrair. Isso aqui é só pra quebrar, cara. Isso aqui eu dedico só pra ela. Aí, cara, o que acontece? Se tinha lá os beijinhos, eu preparava caixinha pra ele mesmo. 4 beijinhos e tal. Pô, às vezes ele queria 2 caixinhas, tipo, 8 beijinhos, uma porrada só. Doideira. Aí eu ia levar lá pra ele. Viciado em doce. Eu gostava muito, cara. Também, e, pô, ficava feliz, né? Porque eu vendia. Claro. Tava abençoando o seu trabalho. Tá doido? Aí era legal isso, porque meio que eu pensava, poxa, vou meio que entrar em contato com as lojas, com eles, para que eu venha ter clientes fixos, ou pelo menos, né, chances de conversão aqui mais já aquecidas. Então, pessoas já estão ali aquecidas, já me conhecem. Mais do que, por exemplo, ali na rua, que na rua é frio, né? Você vai abordando as pessoas, elas não necessariamente conhecem seu produto, ou às vezes conhecem, mas é mais difícil. Você via dificuldade nessa parte? Que é interessante falar, eu gostava muito, na verdade. Empreendedorismo, né? Tem isso de você abordar. Gostava muito, tinha muita facilidade. Facilidade pra vender, brincar com a pessoa, porque eu, de fato, buscava brincar com ela, cara. Me divertir. Então, eu ria pra caramba. Então, era realmente muito divertido pra mim. Chegava na loja, ficava sacanagem lá, chegando em galera. Fala, galera, tranquilo. Eu lembro que eu chegava no salão e falava, fala, minhas princesas, caraca. Poxa, eu trouxe esses docinhos aqui pra vocês. Então, aquela simpatia, né? Isso conecta os clientes. Era maneiro pra caramba. E aí, nessa, o que acontece? Eu fui levar lá o doce pra ele e o Thierry falou sobre o Fernandes. Falou que, pô, caraca, não, falar que nem ele, pô, moleque brabo que tal, mexendo com digital, pô, olhei o perfil, falei, caraca, moleque de ser brabo mesmo, tal, muito legal.
E assim, ele já tinha alguns resultados, eu via... Aí ele já tinha um produto dele mesmo? Você criou? Já tinha também. Já tinha, né? Já tinha Uma Vida Sem Sentido. Aí, pô... Que é um dos meus e-books. Instagram cinematográfico, eu falei, caraca, mano, moleque manja demais. Porque na época eu não mexia muito em rede social, né? Eu tinha o meu pessoal, tinha o da Briguete também, que era meio que o meu negócio de doce. E aí eu falei, pô, legal, cara, quero conhecer ele. Só que isso veio posterior ao Thierry tá gravando os stories, né? E nos stories ele interagiu com você e falou, pô, quero conhecer ele também. Aí nisso que eu falei que queria conhecer ele também já queria me conhecer, deu super certo, né? Aí eu lembro que a gente entrou num grupo, eu até cheguei a comentar no outro momento, né? Foi até em outro podcast que eu lembro da data, inclusive, quando a gente trocou a primeira ideia, assim, foi dia 31 de setembro de 2021. Foi lá no grupo, tinha eu, você e mais 2 amigos em comum. E a partir dali a gente desenrolou nossa amizade. Eu era ateu na época, né? Ele já tinha flertado um pouco com o ateísmo também, então... no caso, você era ateu e virou cristão? Eu virei cristão. Gente, mas que legal, eu quase fui ateu e encontrei ele que era ateu. Então, assim, a nossa história, de certa forma, ela gerava um complemento, né? Tipo assim, eu tinha um pouco das respostas que ele buscava, de alguma forma, mesmo que não consciente. Assim, ele não chegava e falava, cara, eu tenho essa dúvida. Mas através de algumas ações, de algumas formas de agir, de pensar, de falar, né? Acabava trazendo algumas respostas e até um dado momento que eu prefiro que ele mesmo fale. Eu não era um ateu chato, entendeu? Eu não era um cara chato. É aquela pessoa aberta a ideias, por exemplo, o que muda a nossa mentalidade é estudar sobre certos assuntos. E quando você não tem aquela ideia fechada, você vai tentando aprender de tudo um pouco e ver o que faz mais sentido pra você, né? Cara, hoje eu entendo o seguinte, pô, eu de fato era sincero com relação a mim mesmo, cara, com relação àquilo que eu sentia. Hoje, com um pouco mais de entendimento, né, e já sendo cristão há um tempo, eu compreendo, até tive esse insight aqui agora, eu compreendo que uma das coisas que me serviam de impedimento era restringir Deus a um sentimento, e eu não sentia. Entendeu? Então, eu vi as pessoas tendo experiências, visões, já ouviram falar, na verdade, e nada disso acontecia comigo. Eu simplesmente era sincero, ao invés de me jogar ali no meio e basicamente encenar talvez algum sentimento. Você tem que tentar sentir, né? Aquilo ali eu não me encaixava. E, tipo, eu era disposto a ouvir, né? Conversar, e a gente fez justamente isso. A gente foi conversando, foi se conhecendo. Ele também tinha essa pegada de empreender. E aí foi maneiro, foi surgindo amizade. Aí em 2022 eu me converti, né? E aí desde então eu tenho seguido. E lá foi muito legal. E nesse meio tempo a gente tendo várias conversas, muitas vezes na Superpão, né? A Superpão é meio que o ponte, assim. E é mesmo só pra conversar, porque é um espaço legal, né? E a gente ia trocando ideia e a gente falou, pô, mano, cara, isso aqui é um tempo muito maneiro, mano. Tem tanta coisa que a gente fala aqui, cara, que se tivesse alguém aqui do lado, poderia aproveitar pra caramba. Sim. Entendeu? E aí, pô, a gente poderia gravar isso, a gente já até cogitou, né? Colocar o gravador de celular, porque muita coisa sai, muito insight flui. E sobre legal, tudo, né? tudo. Tipo, muito relacionamento, sobre negócios, finanças, Deus, tudo. E o podcast virou isso, né? Virou uma isso. mesa, um bate-papo. Exatamente. Às vezes você tá em algum lugar mesmo, igual você falou, em uma padaria ou algum rolezinho que você vai com a galera, né? Com seus amigos. Você tá conversando. Parece que surge tanto assunto legal, era só botar o microfone ali na mesa. Não, e sempre foi assim, né? Tipo, sempre foi muito produtivo. E o que eu costumo falar com o Caio é que a única diferença é que agora tá sendo exposto o que já era feito. Isso. Entendeu? Então, assim, é muito importante, até mesmo pra galera que vai estar assistindo, que tenha vontade de expor uma mensagem, que é jovem, e ver na gente também uma forma de inspiração, né? Por mais que a gente não seja o ápice, né? Do jovem a se inspirar, a gente tem um grau, né? Que a gente acaba inspirando outras pessoas, de certa forma, e eu creio que positivamente. Então, assim, comece com o que você tem, comece com um pouco, comece gravando um vídeo, pega o seu celular, manda áudio para pessoas, não condiciona a sua mensagem a uma plataforma. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Não tenho a mesa, não tenho o microfone, então não vou gravar. Não, começa expandindo essa mensagem do jeito porque, na verdade, é no pouco que essas portas vão ser abertas, entendeu? Sim, você pode gravar ali um vídeo, baixar aquele CapCut, né? E fazer depois legendado. É tão fácil ali, de forma assim, gratuita, exemplo, né? Foi exatamente assim, inclusive, que eu comecei. Sim. Eu fui fazendo, ele já produzia conteúdo pro Instagram, né? Ele já escrevia, já gravava um vídeo hoje, achei isso muito legal. Até porque eu também estudava e essa questão de compartilhar foi algo que eu sempre gostei, né? Então, de conversar, trocar ideia. Só que até então eu não tinha encontrado uma pessoa que tinha a mesma pegada que eu, de troca de ideia. A gente se encontra para trocar ideia sobre coisas importantes de uma forma muito leve. Tipo,
É um prazer que a gente tem. Então a gente conversa sobre coisas complexas com gosto. É algo... Sim. Então, tipo assim, a gente vai conversar um com o outro sabendo que a gente vai sair de lá enriquecido de alguma forma. Um vai mostrando sua ideia pro outro, né? Vai aprendendo. E é a máxima de não se apegar ao que dá errado, entendeu? Então, eu acho que o que der errado você tira como aprendizado, né? Você tira como aprendizado, você também não se prende à sua ideia. Você não é as suas ideias. Você tem ideias e convicções, mas é necessário que você esteja sempre disposto a reavaliar ela. Então, assim, o processo de aprendizado também é reaprender as coisas. Às vezes é você descartar coisas para que outras coisas entrem. Então, a gente sempre se pautou muito nisso. Então, é quase como se fosse um confronto de ideias. Pancada. Então, ele traz um ponto, eu discordo, ele traz outro, eu concordo, e a gente vai bum, 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 assim, até chegar num algo que é satisfatório para os dois. Eu acho que uma das bases da nossa amizade, que faz com que essa sociedade em relação ao podcast, em relação a outras coisas futuras também, é justamente essa humildade, né? E eu costumava falar uma frase, recentemente eu fui descobrir quem era o autor, né? Mas eu gosto muito dessa máxima que fala que eu não tenho vergonha de mudar de ideia porque eu não tenho vergonha de pensar. Então, assim, se o Caio chega pra mim e fala, claro, racionalmente falando, cara, eu acho que isso daqui não fica legal por isso, por aquilo. Eu acho que a gente teria resultado diferente se a gente fizesse dessa forma. Cara, vamos tentar. Eu acho que faz sentido, não vejo problema. Agora, quando você é intransigente, você quer só porque você quer, isso acaba fazendo com que você mesmo se sabote em relação ao crescimento que você poderia ter. Então, isso é muito bom, sabe? Tanto quando eu chego pro Caio, ele chega para mim e fala, olha, tô com essa situação aqui, o que você acha? Porque dependendo... existem formas de você agir diante da mesma situação e extrair mais resultado daquilo, fazer mais e melhor. Por exemplo, ontem a gente estava conversando no nosso grupo do podcast mesmo, e tem um amigo nosso que ele faz edição, né, e tal, e ele estava falando sobre uma situação que ele passou. Eu falei, cara, por que você não faz isso, isso e isso? E aí ele colocou lá no grupo, cara, interessante isso. Depois ele mandou mensagem no privado, porque realmente vai ajudar ele a ter mais, fazer coisas melhor, tendo mais resultado e conseguindo administrar melhor o tempo dele, sabe? Então, um detalhe que era... Tem aquela frase, no mundo dos negócios, tempo é dinheiro, né? Exatamente. Cara, isso é uma parada... Talvez não dessa maneira, mas... acho uma forma de pensar, né? Pra valorizar seu tempo. Não quer dizer... Pode ser você valorizando seu tempo com a família, com alguém que você ama, mas você tá numa situação próspera ali, né? Isso é uma parada que a gente valoriza pra caramba. Tipo, o tempo. Tempo é realmente uma parada que a gente valoriza pra caramba. Tempo é uma coisa que... É uma coisa que você tem que valorizar, né? É verdade. Assim, eu costumo enxergar muito tempo como algo que está alinhado com a nossa vida, né? Sim. Ele faz parte da nossa vida. Então, por exemplo, esse momento aqui é um momento que faz parte da minha vida. Então, eu acredito que doar também vai muito disso, né? A Bíblia diz que Jesus, ele doou a sua vida por todos nós. Foi uma forma dele demonstrar amor. Então, eu acredito que a gente também consegue demonstrar amor quando a gente, de fato, senta por um momento e, claro, isso estando 100% presente, porque muitas vezes a gente está presente fisicamente, mas a nossa mente está totalmente ausente, a gente não está dando credibilidade e atenção de fato no que está sendo proposto ali naquele momento. Mas quando a gente está de fato sentado genuinamente, querendo ouvir o outro e ser ouvido, porque existe muito aquela questão de você ouvir para responder, e aí você não considera, você só quer dar uma resposta de imediato para você ser o certo, né? Então, mas quando você entende que o outro também tem importância, que o outro está falando pode ser muito relevante, você também está compartilhando o tempo da sua vida, porque quando você morre, você perde parte da sua vida. Quer dizer, você perde a sua vida, né? E perde o tempo também de vida na Terra. Então, quando você compartilha um pouco do seu tempo, você está compartilhando um pouco da sua vida. E você deixa um legado aqui depois, você deixa um legado, né? E é como o Robson mesmo fala, né? Legado não é o que você deixa é o que você deixa é o que você deixa dentro. Então, mesmo depois da sua morte, ainda há pessoas carregando aquilo que você fala, né? Aquilo que você ensinou, aquilo que você deixou de importante, né? Então... Eu acho que essa percepção com relação à riqueza é muito importante. Porque normalmente a gente tende a restringir aquilo que é valioso somente aquilo que é dinheiro, entendeu? São bens a gente está aqui conversando, troca de ideia, valioso. Você tá, de repente, com a sua família, com alguém que você gosta. Igual vocês iam lá no café, né? Ficava lá conversando. Exatamente. Isso é uma coisa valiosa. Ainda fazem isso, né? Então, é uma coisa valiosa. Vocês valorizando o tempo de vocês. Essa clareza é importante. Você compreender a sua vida de forma holística, ver que ela tem várias áreas, entende? Isso. Então você tem a sua área família, você tem a sua área, né, conjugal, e aí, namoro, relacionamento amoroso. É o seu tempo ali, você valorizando. As suas amizades, o seu trabalho. E cada uma dessas áreas vai demandar de você determinadas competências.
Então, por exemplo, não é porque você é uma excelente condutora de podcast, aí é um exemplo, né? Tem altíssimos resultados com isso, que você, por exemplo, vai ser uma ótima amiga, você vai ser uma ótima pessoa, inclusive consigo mesmo, entendeu? Isso demanda, cada área demanda competência diferente. Então, verdade. você se unir a pessoas diferentes, né, com formas de pensar diferentes, com resultados diferentes dos seus, melhores ou piores, em determinados aspectos, é muito importante em todo esse processo de crescimento. Porque naquilo que ela é falta, você vai agregar, você vai somar. É um complemento, uma pessoa completa a outra, né? Exatamente. Só que aí que entra. Completa se houver a disposição uma da outra de aprender uma com a outra. Sim. Entendeu? Isso também é muito importante. Você conseguir enxergar isso nas pessoas. Você tirar elas de uma posição de, muitas vezes, endeusamento, né? Ou até mesmo de menosprezo, porque ela não atende determinados critérios, ou ela atende critérios que, ao seu ver, são muito importantes. Sendo que, na verdade, todos nós somos seres humanos, né? Nós somos imperfeitos, nós temos falhas, nós também temos qualidade. E o melhor que a gente pode fazer, na verdade, é se unir em meio a essa nossa pequenez, né? Tem até uma frase de Augusto Cury que eu acho muito legal, que a consciência da nossa pequenez nos une. Então, assim, a consciência da nossa fraqueza, da nossa ignorância, nos aproxima um do outro. Porque eu acredito assim, ninguém é autossuficiente, né? A gente precisa das outras pessoas, tem que ter aquela união, né? É verdade. E assim, agora... Voltando ao assunto do podcast, vocês... vocês como que foram, assim, o primeiro dia de gravação de vocês? Porque o meu, quando eu fiz, nem foi ao ar, que eu comentei lá no programa de vocês. Aí eu pensei assim, gente, como que foi o de vocês? O primeiro dia, o primeiro podcast. O piloto, né? Cara, foi tranquilo. Foi tranquilo. Tipo assim, foi engraçado porque, assim, foi eu, Eleonão, Odilon e Fernandes, são outros dois irmãos que estão nessa caminhada com a gente. E a gente foi trocando ideia e foi contando um pouco da história de como, de fato, né, a ideia do podcast, ela saiu do campo das ideias e se tornou realidade, em certa medida. Porque também teve um gatilho, né? A gente já tinha isso como ideia, mas ela foi, de fato, né? Não, agora vamos colocar isso em prática num determinado momento. Eu lembro, inclusive, que isso foi... Num dia, cara, a gente tinha saído pra... Acho que foi trocar uma ideia. Foi trocar uma ideia. Foi eu, você, o Dilon, né, e Eleonan. E Neto tá trocando uma ideia, conversando lá no Superpão. A gente foi sair pra Via Expressa, né? Foi catar goiaba. Catar goiaba. A ideia de um amigo nosso. Vamos pegar goiaba. Só que a ideia dele não era pegar goiaba. Era o tempo que a gente... É o tempo de qualidade até chegar na goiaba que ele queria que a gente pegasse. A goiaba uniu vocês. A goiaba pô, nos uniu com um cara, tipo... Desconhecido pra gente, mas conhecido por um deles, que seria o Odilon, que seria... Quem foi? Alex. Isso, Alex. Então a gente encontrou com ele, pô, não conhecia, começou a trocar ideia. Aí nisso ele, pô, tal, você jovem, pô, caraca, você bora botar o podcast aí, cara, eu falei, pô, pode ir pá. E meio que isso já confirmou uma parada ali, a gente tava conversando sobre isso à tarde, aquilo ali meio que reforçou o que a gente tava conversando, a gente falou, cara, verdade, tem uma parada pra avaliar. Aí eu, pô, falei, mano, tu tá com pressa e tal? Ele, não, pô, então bora comer uma pizza lá no Kadima. Eu falei, fui lá no Kadima com ele, a gente comprou uma pizza e ali a gente foi conversando, trocando uma ideia. E ali, de fato, a ideia do podcast, ela foi consolidada. A gente falou, não, vamos executar isso, colocar em prática. E aí a gente fez os planejamentos, né, iniciais com relação a ele, mas sempre com aquela filosofia de, cara, vamos executar. Porque não adianta ficar polindo o vento, só ficar na ideia, né? Tem que praticar as ideias. Tu tem que ter alguma coisa pra ajustar. Se você ainda não... Se você não fizer nada, você vai ficar ali polindo o vento, entendeu? Sim. Vai ficar ali com as suas ideias. Nossa, não, porque a gente poderia... A gente sempre teve isso de começar e depois ajustando, aprimorar, né? Porque sim, na hora de eu colocar em prática, você vai Exatamente. Senão, às vezes, você fica só... Não, tem que ajustar isso primeiro, tem que fazer... Exatamente. Eu também não tive as condições perfeitas pra fazer. Nem tenho até hoje. Eu acho que a gente vai, a cada dia, tentando melhorar e ajustando. Às vezes quem olha assim o podcast da Rose pensa, nossa, uau, mas aí tem muita coisa que a gente tem que melhorar ainda. Tem, pô, tu já tem um ano de podcast, né? Então, assim, você percebe o que tá atrás desse um ano, né? Qual é a bagagem que tá aqui? E aquela questão, a gente se atenta muito aos palcos, mas não considera os bastidores. A gente pergunta muito sobre o palco, caraca, tá, pô, maravilha. Mas não se questiona dos bastidores, cara. Pô, porque tem, né? Tudo uma estratégia, dificuldades também. Tudo, pô. Tudo. E várias vezes, cara, a gente... Aí, assim, batendo na questão do episódio piloto. Pra você ter uma ideia, lá no episódio piloto, até então seria Vindcast o nome do podcast. Ah, legal. Vindcast porque vinde até mim, entendeu? A gente se baseou em algumas passagens. Então, pô, a galera viria, assistiria, os convidados também viriam, né? Conversariam, compartilhariam
aquilo que eles sabem, aquilo que eles têm no coração dele. E seria um podcast, a princípio, mais nichado pro meio cristão. Né? Só que a gente, na medida que a gente foi conduzindo ele, a gente foi percebendo que não era exatamente isso que a gente queria. Na verdade, a gente queria ser exposto a ideias completamente diferentes. Você queria ser confrontado. Mais aberta, né? Exatamente. Exatamente. Agora já vai vários tipos de pessoas, assim, diversas religiões, né? Essa é a proposta. Ainda a gente não teve a oportunidade de receber uma pessoa que, de fato, tem uma religião diferente. O primeiro episódio, inclusive, ficou com o meu padrasto, que é ateu. Foi legal. Foi legal Pra caramba. Agora, assim, a gente ainda não recebeu uma pessoa que seria espírita, seria de candomblé. Mas, cara, eu nunca falei sobre minha religião, mas assim, eu não vou citar aqui, mas eu já fui do extremo ao extremo também. Foi, cara? É interessante. É igual no caso de vocês, né? Do ateísmo ao cristianismo. Então, foi meio que assim também, uma coisa bem do extremo ao extremo. Legal. Pô, interessante. Tipo, pra gente isso é muito enriquecedor. Porque é aquela questão, a gente tem as nossas perspectivas, a gente tem os nossos valores, a gente tem a nossa percepção do que é certo e errado. Só que é uma percepção que, como poderia dizer, ela é inflexível em certa medida, entendeu? Porque são valores, só que ela não é combativa nesse sentido. Tipo, eu não desprezo você por pensar diferente. Eu compreendo que você tem esse arbítrio, né? Você tem essa possibilidade. Mas nem por isso eu vou concordar com você. Isso, assim, respeitar é a mesma coisa que concordar. Mas uma coisa meio que demanda a outra. O amor acho que é isso que falta muito no mundo mesmo, Sim. né? Entre as pessoas. Parece que as pessoas têm uma opinião, aí acham que o outro tem que ter a mesma opinião que ela, que senão aquela pessoa não serve. Exatamente. É bem complicado isso. E assim, quando a gente pega a própria Bíblia, por exemplo, né? Que é o nosso manual de como viver da forma como agrada a Deus, né? A gente vê que o amor, se não tiver amor, a gente vai ter essa atitude mesmo. A gente vai ter a atitude de, se a pessoa não concorda comigo, logo não serve. Né? Se a pessoa não concorda comigo, eu dou a ela o menosprezo. Ou então dou a ela perseguição. E na verdade não é isso. Na verdade o que eu deveria dar a ela é o amor e respeitar. Claro que respeitar não necessariamente demanda concordar, mas ter esse respeito acima de tudo é muito importante, né? Até porque, até mesmo dentro do nosso meio, que é, por exemplo, o meio cristão, se não tiver amor, por mais que a gente compartilhe de valores diferentes, a gente tem visões diferentes dentro desse meio. E se não tiver amor, a gente não consegue conviver em unidade, né? Então, assim, ter esse respeito, né, isso é muito importante, né? Mas voltando ao ponto do podcast piloto, aí, cara, a gente a princípio seria Vindcast, né? Só que o que acontece? A gente lançou o episódio piloto que, cara, foi tranquilo. Até mesmo pra gente gravar conteúdo, já gravar vídeo, até mesmo ter desenvolvido, inclusive, aprimorado a nossa comunicação, isso foi suave, assim. Nisso a gente realmente não teve problema. Agora, qual foi a questão? A gente lançou o episódio piloto e, cara, a base você vai escolher um nome, você vai pesquisar pra ver se seu nome já tá sendo utilizado. Você tinha chegado a olhar no Instagram, só que a gente não olhou no YouTube. Assim, pelo menos não da maneira, talvez, que deveria, assídua, né? E aí, quando a gente foi lançar o episódio piloto, a gente foi lá procurar por ele, né, Vindcast, e a gente se deparou não com um canal, mas com uma programação de um canal, que seria, o canal é Ministério Vind, né, uma igreja, e um dos canais, um dos programas, na verdade, desse canal, era Vindcast, em que possivelmente os membros ali da igreja, né, os irmãos se reuniam para trocar uma ideia. Só tinha um episódio, já tinha meses que ele tinha sido gravado, mas ainda assim aquilo ali foi algo que incomodou a gente, porque, já está sendo utilizado. Entendeu? E uma coisa, o podcast já tá lá na frente, tá lá bombando, né? Várias pessoas. Tudo tem um começo ainda. Né? E aí a gente descobre lá que, o nome já estava sendo utilizado. Outra coisa é, no início do projeto, a gente saber que o nome está sendo utilizado e ainda assim... Tem como mudar, né? Tem como mudar. Exatamente. E ainda assim decidir continuar com o nome. A gente falou, mano, isso aqui seria agir de má fé. E não faz o menor sentido. Mas aí a questão, se a outra marca não está registrada nem a sua, não vai ter perigo. Mas se não, tiver, a gente conversou sobre isso também, né? Aí, o Caio até chegou a conversar, acredito, com os pais dele, né? Em relação a isso. E ele trouxe essa visão a mim. E eu falei, cara, mas mesmo assim, eu concordando com ele, eu acho que vale a pena a gente considerar isso agora. Porque se eles resolvem ativar novamente aquilo que eles começaram, eu acho que fica meio estranho até mesmo pra gente, porque a gente queria algo original, a gente queria algo diferente, né? Eu gostei do nome que vocês colocaram agora. E assim, Vindcast, ele vinha da proposta de... A gente entende que antes do ID, ou seja, antes de você ser enviado para ministrar uma mensagem, você é convidado pro Vind, né? Então, qual era o nosso motivo? Despertar jovens, adolescentes, pessoas que o nosso público-alvo, né? E fazer com que eles viessem, tivessem contato, fossem
fossem despertados e então compartilhasse também essa mensagem, né? E a gente ali, claro, fazendo parte disso, né? Através do ID, né? Uma vez que a gente já veio. Exatamente. Isso. Então, era uma proposta muito boa, a gente estava de acordo, achou legal, mas mesmo assim a gente falou, poxa, já tem. A gente quer algo original, sabe? Algo que alguém fala assim, poxa, só vi eles e se alguém fizer, já sabe que foi uma cópia, sabe? Então, tipo, porque os aí vai ter lá o seu canal já criado, aí se alguém criar depois, já vai ter e Os Pecadores é um nome né? muito forte, é impactante, né? Sim, eu gostei desse nome. A galera já vê e já sabe, tipo, já assimila já a gente, sabe? E o surgimento dele veio muito de fé mesmo, porque faltava 4 dias para a gravação do primeiro episódio e a gente falou, não, mano, vamos fazer uma parada diferente. E eu creio que o senhor vai prover isso pra gente. Aí veio o nome. E aí aquela questão, ora é labora, então você ora e trabalha. Então também, você ora e corre atrás. E foi justamente o que a gente fez. A gente orou, né? Teve fé, querendo que, de fato viria a provisão e veio. A gente foi lá, fez um brainstorm, assim como a gente tinha feito antes, e começou a lançar vários nomes. Nenhum deles meio que chamava... Alguns outros chamaram atenção, a gente foi pesquisar, mas ainda assim faltava aquele sal. Aí veio o insight, eu lancei, mano, Os Pecadores. Eu já fui lá, confessei meus pecados. Cara, aí foi tipo assim, muito doido, porque eu falei, caraca, mano, Os Pecadores. Pô, isso aqui é maneiro pra caramba, porque é contra-intuitivo, entendeu? Sim, tipo assim, caraca, Os Pecadores. Aí colocou lá de pecadores para pecadores, né? E ele é muito legal porque, assim, pra galera que já faz parte desse meio, do meio cristão, ele soa um pouco, pecadores? Meio pesado, né? Agora, pra galera que tá de fora, soa, poxa, pecadores, legal. Maneiro. Porque, tipo, normalmente não é essa visão que se tem. Então, tipo, ele tem essa visão meio paradoxal, meio contra-intuitiva, né? E isso é muito interessante, né? E até, assim, a gente traz essa consciência, né, de que, embora por melhor que a gente busque ser, a gente ainda é pecador e precisa da graça de Deus, ele né? passa, é um podcast que passa, assim, um acolhimento, Exatamente. uma simplicidade, né? Isso é legal. É muito bom. Isso é muito maneiro. bom. Aí, maneiro. tipo, e o pressuposto é justamente esse. Tem 2 passagens de Eclesiastes e Provérbios que eu acho muito legal. Que é Provérbios 20, versículo 9 e Eclesiastes 7, versículo 20. Que, em resumo, vão falar que não há um justo sequer que faça o bem sem jamais pecar. Então, assim, por melhor que nós busquemos ser e por melhores que nós sejamos considerados, nós somos considerados bons no padrão do mundo. Sim. Entendeu? Mas se a gente eleva o padrão Deus, todos nós somos falhos e pecadores. Não é ninguém bom aqui. Entendeu? Então, a gente parte desse padrão. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso alvo. E isso permite que a gente cresça cada vez mais. Ou seja, é necessário se fazer pequeno para se tornar grande. Sim. Então, quanto mais você se diminuir, é aquela questão. Os humilhados serão exaltados e quem se exalta será humilhado. Então, você vai, de fato, buscando cada vez mais se aprimorar. Você meio que não se satisfaz com a posição que você chegou. Até porque o que te move não são elogios. Cara, vou te falar um negócio. Se o que movesse a gente fosse elogio, a gente ia ter parado há muito tempo. Exatamente. A gente tinha parado há muito tempo. Porque, cara, a gente de fato é elogiado, mas isso, não, sinceramente, assim, é muito legal. Acho que o que faz a gente crescer é até as críticas, porque aí você olha, avalia e pensa, não, eu quero provar que eu sou o contrário, que eu sou bom, aí você isso vai e corre atrás, certa sabia? medida é importante também, né? E às vezes até puxa a gente um pouco mais pro chão, né? Tipo, e assim, tem uma... vai depender da forma que você vê depende da ali forma na como hora, você vai, né? reagir. Assimilar aquilo que está sendo dito. E assim, eu costumo dizer muito com o Caio que assim, o maior problema não é nem falarem mal de você. O maior problema de falarem mal de você é estarem certas com relação ao que estão falando de você. Porque, por exemplo, se alguém fala para mim, cara, você errou no português ali. Cara, beleza, vou me corrigir, onde que tá o erro? Agora alguém fala e eu tô certo, não tenho com que me preocupar. Falei certo, tá tudo bem, aquela pessoa só teve uma percepção errada, às vezes ela não teve a oportunidade de entender o que foi dito, tudo bem, tá ok. Agora, se ela tá certa e eu tô errado, poxa, eu tenho a oportunidade de me corrigir. Então, tudo depende da forma como você enxerga também aquilo que está sendo dito, né? E eu costumo dizer que, assim, tem uma frase que eu acho que eu ouvi uma vez do André Fernandes, né? E ele fala que se a crítica é o que se o elogio é o que te move, é o seu combustível, a crítica vai ser o que vai te parar, né? Exatamente. Porque você está sendo sempre movido por elogios, sequência de elogios. Alguém vem e te critica, que aí você está sempre naquela necessidade você de ser tá sempre naquela necessidade. Cara, eu vou te falar um negócio, isso é muito problemático. Você começa a viver muitas vezes uma vida que você não quer viver. Você vive uma vida em busca de validação. E a questão é, cara, isso é a fórmula do fracasso, cara, do insucesso, da falta de satisfação, né, com relação àquilo que você faz. Porque, cara, a mesma coisa, né, ninguém é melhor do que você mesmo para falar o que você quer, entendeu? Só que aquela questão, nem todo mundo tem essa percepção, ou melhor, desenvolve essa capacidade de se conhecer para compreender aquilo que quer. E muitas vezes aquilo que você quer
vai implicar você não seguir a via tradicional, não seguir aquilo que as pessoas acreditam que você deveria fazer, entendeu? E não necessariamente por elas não acreditarem que deveria ser isso, né, o que você quer, o que você deveria fazer, que elas necessariamente são mais ou algo do tipo. Elas, na verdade, vão falar isso com base nas experiências dela, na vivência dela. Limitações também, na forma de pensar, então, a melhor né? coisa que tem é você seguir o teu caminho com a disposição real de estar aprendendo com ele e ser polindo, melhorando, refinando. Por exemplo, eu não posso medir vocês com a minha régua, igual você falou que trabalha no mercado digital, que eu já tentei uma vez e na época não deu certo. Aí eu não posso falar que, então, para você não vai dar certo também, ou tentar limitar a pessoa, sabe? Exatamente. Tem gente que te puxa porque para ela não deu certo. E eu penso diferente. Eu penso assim, se eu não der certo em alguma coisa, eu tento, se eu quero aquilo de novo, vou pedir dica na pessoa, vou tentar olhar o que a pessoa fez que deu certo. Então a vida é assim, né? Mas esse é o caminho. Cara, vou falar um negócio. O caminho da repreensão é o caminho da vida. O problema é o seguinte, por as pessoas elas se prenderem demais às ideias dela, elas não recebem críticas com tranquilidade. Exatamente. É porque isso também é muito curioso. Pode ser incômodo no momento, mas a partir do momento que você vive uma vida em que você procura ser criticado em certa medida, não assim, de forma vazia, mas de fato buscando melhorar, ou seja, cara, o que eu posso ajustar aqui? Por que você acha disso? Ou seja, você sempre está colocando à prova aquilo que você pensa, sempre. Sempre colocando à prova suas convicções. Isso pode ser uma parte natural do processo, em que você não é suas ideias. Você, na verdade, teve as ideias, e as ideias podem ser boas ou ruins. Você simplesmente vai fazer é colocá-las em avaliação. Cara, e ver se vale a pena colocar em prática ou não, né? Exato, até porque, cara, se você estiver errado, quem perde é você. Entendeu? Então, a melhor coisa que você pode fazer, na verdade, é se dispor a ouvir. Eu, por exemplo, cara, eu tô cursando ensino médio agora. Eu não pretendo, assim que terminar o ensino médio, entrar numa faculdade. Não pretendo. Mas faculdade é algo que me interessa. Não exatamente porque eu acredito que fazendo uma faculdade eu vou ganhar dinheiro, até porque são duas coisas diferentes. É o empreendedorismo que ganha mais dinheiro hoje em dia. Não que você vai deixar, talvez, de estudar, de fazer uma faculdade, mas tem que ter aquela coisa assim, aquela técnica. Eu tenho que vender qualquer serviço ou produto, você tem que vender. Cara, não tem como você fugir disso. Se você coloca as coisas no seu lugar, elas funcionam. Você não confundir as coisas. O problema está em confundir as coisas. É você tirar falsas conclusões. Então se eu fizer isso, isso. Não, às vezes, se eu fizer isso, isso. Não, isso. Porque uma pessoa, se ela se formar em direito, ela vai ter que vender, porque ela tem que vender o serviço dela. Médico, nutricionista, qualquer curso também que ela fizer, ela vai ter que colocar em prática e depois vender aquilo ali. É um serviço ou produto, você tem que vender. Não Exatamente. Tem jeito. As pessoas têm hora que, não, mas eu não quero aparecer, não quero isso. Mas elas não têm como fugir disso, de vender. Elas podem vender, de repente, um produto digital, igual você falou, sem aparecer. Tem muito produto digital que você não aparece, mas você vai ter que vender. Alguma técnica você vai ter que criar. E uma coisa não exclui a outra, jeito. entendeu? Você pode, por exemplo, fazer uma faculdade e empreender. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu acredito que esse seja um caminho excelente, inclusive. Só qual é a questão? Cara, a faculdade, na verdade, que ela vai fazer vai ser desenvolver determinadas competências em você. Só que não é porque ela desenvolve determinadas competências que ela vai desenvolver tudo que você precisa. Pelo contrário, boa parte das coisas que você precisa, você conquista, você consegue fora do ambiente da faculdade ou mesmo pode desenvolver nele. Só que normalmente as pessoas não têm essa percepção. Eu acredito até mesmo por não ter essa disposição de buscar por conhecimento. Então, por exemplo, vendas, saber lidar com dinheiro, lidar com as suas emoções. Cara, você desenvolver uma certa disciplina, ter clareza com relação ao que você quer, isso tudo é extremamente essencial e não necessariamente você conquista isso no ambiente de faculdade, entendeu? Pois é, com a vida mesmo, você aprendendo, né? A lidar com o seu dinheiro, com Exatamente. E assim, é muito importante quando você enxerga as coisas como um complemento, né? Você não tem aquela visão... porque algo que eu até conversei esses dias com o Odilon, né? E eu estava falando com ele, cara, no fim das contas, é sobre o que você almeja, o quão grande é o que você almeja. Por exemplo, se você almeja, cara, eu quero ter um aporte um dia. Cara, eu acho que o CLT não comporta o sonho que você tem. Então, pra você, né, talvez não seja o ideal, mas existe a questão do momento. Às vezes você vai precisar passar por um momento de CLT e tudo bem, você vai precisar suprir suas necessidades, tá ok. A questão é você não avaliar aquilo como um fim, mas como um meio. Então, assim, uma Ferrari é algo muito bom? É algo que eu sempre dou como exemplo. Claro que é algo muito bom, mas por o seu momento, será que é algo muito bom? Porque às vezes para você vai gerar mais prejuízo, dor de cabeça, porque você não vai ter como suprir, do que algo bom para você. Só que não deixa de ser algo bom. É assim como o empreendedorismo, é algo muito bom, só que às vezes não dá para você no momento. Isso também não significa que você tem que enxergar aquilo, nossa, nunca vou conseguir. Impossível, porque é como se fosse assim, aqui tá a porta.
Porsche, né? Ou o carro importado que você queira, ou o sonho, a casa dos sonhos. Mas aqui tá o caminho. Aí você tem que criar ainda uma estratégia, pensar, nossa, como que eu vou chegar ali, né? Exatamente. Cara, e às vezes você não vai saber o caminho todo, entendeu? Só que o simples fato de você caminhar em direção a ele com uma real disposição... Aí é aquela questão, é trabalhar de forma diligente. Não é o trabalho duro que enriquece, é o trabalho inteligente, entendeu? Trabalho inteligente. Porque igual quando eu criei meu podcast, foi assim, eu assistia no Instagram muitos cortes, eu falava, gente, maneiro esse negócio de podcast, eu quero ter um, ou participar, não sei, eu pensava que eu queria estar em um podcast, na minha visão, né? Aí eu pensei, como que eu vou chegar a ter... Porque parece algo simples, mas para quem era tímida, né? Também não tinha tantas condições assim. A gente fica pensando como que eu vou fazer. Porque tem estúdio, você tem que alugar e tudo mais. Aí depois no curso de oratório eu fui desenvolvendo e lá pessoas também conversando, fazendo aquela amizade também. Tivemos a ideia. Aí cheguei no estúdio de Jucimar para poder conversar sobre podcast e deu certo, mas foi tudo assim. Teve um caminho, não foi só pensei. Eu podia pensar, não é impossível, mas não vou fazer, deixar essa ideia de lado. Muito legal. Cara, inclusive, eu faço até uma observação. Como essa questão do caminho ela é muito interessante. Como as coisas se desenrolam de uma forma que você realmente não sabe explicar. Eu vi uma frase, inclusive, foi de um professor. Eu estava na aula, ele fazendo uma prova. E aí eu sempre fico atento, eu presto atenção no que as pessoas falam, pra ver se de fato tem alguma coisa ali de valor que tem como absorver. E aí eu lá fazendo a prova, tava focado ali, mas tava atento, né? E aí ele falou, a sorte acompanha os competentes. Aí eu falei, isso faz sentido. Isso faz sentido em certa medida. Porque assim, tem duas coisas, tem a virtude e a fortuna. Tem aquilo que você não controla e aquilo que você controla. Tem o seu preparo, né, que é responsabilidade sua, e tem aquilo que vai além do seu preparo. Só que a questão é, a todo momento a gente tem oportunidade. Só que às vezes as oportunidades são portas e a gente não tem a chave para abrir elas. A gente nem sabe que é porta, a gente não tá nem mesmo vendo ela. Às vezes não tem aquela mentalidade ainda, aquela ideia de como que eu vou exercer essa oportunidade também. Não tem, cara, porque às vezes uma pessoa ela passa aqui na rua, exemplo, pegar um exemplo muito simples. Tô vindo pro estúdio, tranquilão aqui gravar um episódio. Cara, pra mim eu só vim pelo estúdio, não vi nada demais no caminho. Mas aí uma pessoa que ela é mais madura, mais envolvida, ela tem anos de carreira em empreendedorismo, ela vai vir aqui no caminho observando os negócios, olhando pra porta deles. Cara, interessante isso aqui eu também poderia fazer no meu, tal. Ou seja, você percebe, são duas pessoas passando pelo mesmo lugar, só que elas estão passando pelo mesmo lugar, só que estão tendo percepções completamente diferentes. Porque uma consegue enxergar a outra não. Então, assim, basicamente isso. Mas, cara, boa parte das coisas é assim. E isso diz muito respeito à tua mentalidade. De muito respeito ao tanto de conhecimento que você tem, ao tanto de experiência que você tem, a sua abertura com relação ao mundo. Entendeu? Então, assim, isso é algo muito importante. E eu digo, é o que tem mudado a nossa vida nesse sentido. Observar de fato, mais as coisas, ver as oportunidades. Prestar atenção e desenvolver um coração ensinável, uma real disposição de aprender. Então, assim, eu tô colando com você, cara, o que a Rose pode me agregar? O que eu posso agregar na vida da Rose também? Exatamente. Cara, o que ela tem pra passar e o que eu posso passar pra ela? Isso é muito legal, porque eu reconheço você como uma pessoa de valor, como uma pessoa, cara, não, Rose, isso aqui você sabe bem mais do que eu preciso aprender com você. Assim como eu também não diminuo o meu valor. A questão você tem também conhecimento e ideias que eu não tenho. Todo mundo tem algo para compartilhar. Então, assim, você ter essa maturidade, entender que você não é maior nem menor do que ninguém, é muito importante. Tem pessoas que estão bem mais à frente que você. Talvez naquilo que você quer, entendeu? E aí você vai respeitar, você vai admirar, mas você não endeusa essa pessoa, você não coloca ela no pódio. Você vê ela como uma pessoa a ser modelada. Sim, que aí você olha, pensa, poxa, bacana, eu vou me inspirar naquela pessoa é forte, tá sempre correndo atrás. Exato, então digamos que você tá aqui, e a pessoa tá aqui. Você coloca ela aqui, não aqui. Entendeu? Porque às vezes aquela pessoa traçou um caminho que você também pode chegar, mas tudo uma estratégia. Talvez também não vai ser a mesma estratégia que aquela pessoa usou que vai servir para você. Mas você pode se inspirar nela, pode ter uma ideia, É aquilo também, né? Às vezes você não sabe o como, porque se você soubesse, você já teria feito. Mas às vezes você precisa do quem. E esse quem vai te ajudar a você chegar lá nesse determinado lugar. Mas você também não enxergar essa pessoa como um lugar num topo onde você não pode chegar, também é um problema, porque vai fazer com que você se paralise onde você tá, porque você vai começar, não, mas aquela pessoa tinha tais condições, tinha isso, tinha aquilo. Não, porque ele é talentoso. Ele é talentoso, ele já tinha aquilo. E assim, como a gente tá falando, como jovens empreendedores, vocês acham que a amizade influencia, o ambiente influencia? O que vocês têm a dizer em relação a isso? Eu adoro falar sobre isso, porque já tive experiência que realmente isso acaba, assim,
A nossa vida é isso. Você tá num ambiente que não é propício a você crescer na vida, você não consegue. Cara, absolutamente. A nossa amizade é exemplo disso. Com certeza. Eu já incomodei ele em várias coisas, ele já me incomodou em várias coisas. E por isso que a gente cresceu. Outra coisa que a gente leva muito a sério é a ambiência, cara. A gente leva muito a sério isso. É tipo, de fato, ser intencional com quem a gente caminha. Muito intencional. Realmente a gente não se envolve com qualquer pessoa. E não é uma questão de soberba ou desprezo. Mas é amor próprio, inclusive. É amor ao próprio tempo, à própria vida. Isso, então, assim, como eu tava falando, que o tempo é valioso. É muito valioso. Então, assim, cara, eu reconheço que eu sou uma pessoa, em certa medida, influenciável. E a depender dos ambientes que eu estiver, eu vou ser influenciado por esse ambiente. Então, eu quero estar nos melhores ambientes com as melhores pessoas. Que eu também sou assim. Né? Tem gente que fala assim, mas você não pode deixar se influenciar. Gente, mas não tem como. Dependendo da pessoa ali que você lida, se for pessoas que reclamam demais. Eu já lidei com pessoas toda vez que está perto da pessoa, a pessoa reclamar da vida. De sentar numa mesa com amizade, a pessoa só falar ali mal de tudo, sabe? Reclamar, ou falar que o casamento tá ruim, mas só fala o que tá ruim, não fala nada de bom. É chato pra caramba, cara. Eu abandono essas amizades. Não é nem questão de abandonar a amizade, é questão que você procura tá com pessoas que passam problemas, sim, como todo mundo, mas elas têm uma visão diferente. Sim. Não é uma posição de vítima, é uma posição de solucionador. Isso. É tipo, cara, que eu tô com um problema, eu tô com um problema. Tá, vamos resolver o problema. Então, tipo... Vamos criar uma estratégia pra resolver. Exatamente. E, cara, quando a gente fala de estar com os melhores, normalmente a gente pensa o quê? Não, com os caras que tem muito dinheiro. Não, cara, eu falo dos melhores de espírito. As melhores pessoas que, de fato, cara, são boas. As pessoas que, cara, às vezes é um excelente marido, uma excelente mulher, um excelente empreendedor, um cara que, valores e tal. Porque a gente também tem isso, cara. É não se associar a pessoas, por mais que elas tenham um resultado incrível, que tenham valores que não se alinham com os nossos. Valores que a gente considera valores ruins, entendeu? Porque elas podem até, em certa medida, serem assim, modeladas. Mas dificilmente elas vão chegar no ciclo de intimidade. Exatamente. Entendeu? Dificilmente. Sim. Porque a gente entende o peso. O que é o peso de se abrir com alguém? O peso de você... Porque, por exemplo, ele tem acesso ao meu coração, eu tenho acesso ao coração dele. Eu influencio ele me influencia. Né? Então, assim... isso é muito importante. Você se distancia... Não por desprezo a outra pessoa, mas por amor à vida, entendeu? Porque, cara, essa companhia não tá fazendo mais sentido pra mim. Permaneço com carinho, ela, de fato, poxa, eu tenho muita gratidão a ela, porque ela me ajudou muito em determinado período da minha vida, mas agora não cabe mais. No que ela precisar, tô aqui pra ajudar. Sim. Mas uma coisa é você ajudar, outra coisa é você conviver com a pessoa. Não faz mais sentido, entendeu? Sim. Então, assim, não tem nada contra essa pessoa, não tem nada... Mas, cara, hoje não faz mais sentido. Estamos buscando coisas diferentes e tudo bem, que você prospere no seu caminho, assim como eu quero prosperar no meu. Exatamente. Você não deseja mal para aquelas pessoas. Você quer que elas cresçam também. Claro que não. Só que aquela união ali parece que não vai, né? Só te puxa pra baixo. Sim. Não vai. Mano, só fazer até um adendo. Se você quiser ficar parado, tudo bem. Você tem essa liberdade. Agora, eu não quero. Então assim, você vai caminhando, você vai ficar aí, peraí que eu tô indo. Eu vou caminhar, eu tenho certeza, Quem mano. quiser que me acompanhe. Cara, eu tenho certeza que você, tenho certeza que ele, em certa medida, quando vocês começaram a caminhar e você percebeu que essas pessoas elas meio que ficavam estagnadas, vocês tentaram puxar ela pra caminhar também. Exatamente, cara, já tentei puxar. Eu saio puxando todo mundo. Eu tenho essa mania, tá? Quantas pessoas... Porque eu tenho muito essa mania. Às vezes chego a ser tóxica em relação a isso, né? Desculpa a palavra. Porque eu sou assim, eu vou puxando, vamos fazer isso, mas vai dar certo, vamos. Cara, mas isso é legal, Rose. Só que a questão é, a gente precisa saber fazer isso com as pessoas certas. Exatamente. Eu tenho que mudar isso em mim. É aquela ideia de não dar pérola aos porcos, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, mas na boa intenção, sabe? Só que até mesmo na boa intenção excessiva, você pode acabar se perdendo se você permitir com que aquela pessoa acesse seu coração e comece a compartilhar coisas negativas em relação à visão que você teve. Exatamente. Então, assim, você não pode querer que as pessoas tenham a visão que você teve. Você subiu, você acessou, né, aquele lugar e você sabe do que está disponível. Mas, claro, você precisa caminhar, você precisa ir até aquele lugar, você precisa desenvolver habilidade para chegar lá e ter aptidão para lidar com as exigências que aquele novo ambiente vai te pedir, vai te exigir, né? Então, assim, você chegar e compartilhar com uma pessoa, nem sempre ela vai acreditar naquilo que você compartilhou. Existem dois tipos de pessoa, aquela que se vitimiza e aquela que está naquele momento difícil. Às vezes é o mesmo momento, vamos supor. Aquela pessoa que se vitimiza e aquela outra pessoa que ela tá naquela situação difícil, só que ela já pensa diferente. Exatamente. Tô tentando um jeito, vou criar uma estratégia para sair disso aqui, eu tenho uma visão lá na frente.
aquela visão, aquela pessoa sonhadora, né? Mas que ela coloca em prática também. Só que todo mundo olha e fala assim, mas isso é impossível. Porque quem não tem essa visão vai achar que é impossível você conquistar. Então, é a mentalidade também. E vou te falar um negócio, às vezes as coisas que as pessoas mais querem, cara, que você de fato não vá pra frente. Porque isso meio que, como poderia, atesta a fraqueza delas, em certa medida. Sim. Tipo assim, vamos lá. Você estava começando marketing digital. Exemplo, aí você tá com determinadas companhias. Pô, cara, galera, comecei a gravar vídeo. Rosa, para com isso. Tá começando a inventar moda e tal, gravando vídeo. Sabe por quê? É uma parada que possivelmente ela gostaria de fazer. Só que porque ela não consegue, porque ela não tem essa pressão, não tem essa gana. A coisa mais confortável que tem, na verdade, ela está num ambiente em que todo mundo tá nivelado por baixo. Porque aí, se eu tenho dúvida em algo não tá dando certo, o outro vai me ajudar. Igual a gente se conectou assim, eu tenho podcast, vocês também. Se algum momento ou eu falar ou vocês falarem assim, poxa, tá difícil tal situação, não sei o que a gente pode mudar isso, eu tô em dúvida nisso, talvez eu possa dar uma ideia em vocês, eu já vocês em mim. Com a Rosa. Sim. Ele já mandou mensagem lá. Sim, ele chegou a compartilhar. Cara, trocando ideia. Muito bom. E tipo, agrega, porque Com eu reconheço certeza. que ela tem mais experiência nisso, entendeu? Com certeza. Só que, cara, o legal, assim, voltando até esse ponto da ambiência. Então, isso é algo que a gente valoriza muito, porque a gente percebe o impacto disso. Você se conecta com novas pessoas, você tem novas ideias, você tem novas ações, novos resultados te levam a novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novos resultados. E assim vai. Bum, bum, bum. E você vai escalonando. E sempre foi assim. É isso que, inclusive, nesses últimos tempos a gente tem procurado investir. E o podcast, felizmente, é uma porta de entrada muito grande para isso. Porque você é confrontado com ideias diferentes, você é enriquecido por essas ideias e com certeza você enriquece a outra pessoa, mesmo que ela, por exemplo, não vá mudar, cara, da água pro vinho as perspectivas dela, com certeza essas perspectivas foram mais solidificadas, porque elas foram confrontadas. E a partir do momento que elas são confrontadas, eu vou explicar o porquê dela. Então, assim, elas são solidificadas no meio de todo esse processo. E o legal é que quando a gente conversa, e assim, eu compartilho com você valores, ideias, e você faz o mesmo, o que a gente está gerando de valor um pro outro aqui são ideias. É a gente. Exatamente. Não é alguma coisa que a gente tem. Somos a gente. Sim, a gente tá aqui, sim, sabe? exatamente. E a gente consegue separar, igual tem na Bíblia mesmo sobre o joio do trigo, eu acredito que seja assim, você separar o que é ruim do bom, igual a gente faz na nossa vida, igual a gente está fazendo. Exatamente. Separar ambientes ruins, você não vai... pessoas, você vai tentando achar um caminho ali para seguir, né? Exatamente. Clara, e assim, trazendo um contraponto em relação a isso, eu acho que é muito importante. Muitas vezes a gente acha que poxa, eu tentei, dei oportunidade, a pessoa não quis, né? A gente teve Jesus que caminhou nessa terra durante 3 anos, pra gente que acredita e tem essa fé, né? E ele deu ali a oportunidade aos seus liderados de serem, acessar um novo nível de entendimento, um novo nível de vida, uma nova perspectiva. E mesmo assim, dentre eles tinha o incrédulo, tinha um ladrão, tinha o estressado, que era traidor. Pedro. Então, assim, traidor. Então, assim, por melhor que seja o líder, por melhor que seja a visão desse líder, né, vão haver pessoas que vão desperdiçar a melhor oportunidade. Então, assim, você ter essa visão também faz com que você consiga ter maturidade na sua caminhada. E falando a respeito de ambiência, é muito importante essa questão de com quem caminha ao seu lado ali, isso vai te impulsionar ou aquilo vai ser uma âncora na sua vida, né? Ou aquilo vai te estagnar, ou aquilo vai te elevar. Que a gente, como a gente entrou nessa de empreendedorismo, o ambiente ele influencia também. Porque quando eu saí da CLT, foi assim, eu comecei a fazer amizade com pessoas que tinham um negócio próprio. Então aquilo me deu um gancho, sabe? Te deu um gancho, foram trampolins na sua vida. Foi. Né? Porque se não fosse essas amizades, eu andasse CLT, só andasse com CLT, eu ia continuar no CLT até hoje. Exatamente. Mas olha, andava com pessoas que tinha negócio próprio, loja, farmácia, tinha coisa grande. Aí eu pensei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que correr atrás de empreender, porque eu via, por mais que aquelas pessoas passavam momentos difíceis, elas evoluíam. E eu ficava estagnada. Falei, isso não, é legal. Alguma essa coisa visão não tá legal da aqui. possibilidade de evoluir. Aí eu né? fui, mudei também. Falei, não, se eu entrar nesse caminho vai ser difícil, que eu tô vendo, como eu tinha amizade com essas pessoas, tô vendo a dor da pessoa, o que a pessoa faz, eu sei que não é fácil, mas... Falei, eu vou por esse caminho porque eu sei que aquela pessoa tá tendo resultado. Exatamente. E aquela questão, quem são as melhores companhias? Cara, são aquelas que estão alinhadas com seus objetivos. Sim. O que você quer? Entendeu? Ou você quer se casar?
você quer ver uma vida de intimidade com Deus, quer crescer em sabedoria... Você tem que andar com pessoas que têm isso, tem para isso, você exatamente. tentar... É aquilo, né? Se eu também. entro numa vida de relacionamento, compromisso sério, não dá mais pra viver na mesma perspectiva e caminhar como se eu fosse solteiro, e caminhar com os solteiros, fazer coisas de solteiro. Não tem como. Uma hora você vai se perder, vão haver convites que não vão convir com aquilo que você tá buscando, né? E assim, voltando pra questão da ambiência, só pra finalizar o que eu ia compartilhar, assim, tem uma passagem que me chamou muita atenção e ela fala a respeito de Jesus. Ele estava num determinado lugar e essa passagem diz, ele não pôde ali realizar muitos milagres, né? E a Bíblia fala que também é dentro da sua própria parentela, dentro do seu próprio local, que o profeta não tem tanta honra. E assim, o que eu entendo com isso? Jesus, ele foi impedido por pessoas que não tinham a mesma visão, a mesma perspectiva que ele tinha no sentido de poder realizar mais coisas. Eu creio que ele gostaria de realizar mais coisas, mas ele foi mais bem recebido para aqueles que ele não veio, que no caso ele veio para os judeus, seu povo, eles o rejeitaram e mesmo assim ele sabia, tinha convicção da mensagem dele e ele foi expandir isso, tendo 12 ao seu lado, né? Então, assim, é muito importante você ter total certeza daquilo que você busca, né? Seja dentro do empreendedorismo, que é o seu propósito, aquilo que você almeja, ou seja até mesmo uma faculdade, porque a gente não está aqui falando que é algo ruim. Isso, claro, depende do seu sonho. Às vezes, para você fazer aquilo que Deus chamou, por exemplo, da medicina, você vai precisar passar por uma faculdade. É necessário que você tenha isso, né? Então, às vezes não. Às vezes Deus te chamou para, atingir pessoas, gerar emprego, gerar fonte de renda, e isso vai acabar influenciando em outras pessoas que você vai poder investir. Então, assim, é uma forma também de você viver o seu propósito. E, é claro, tem coisas que vão ser complementares. Eu, por exemplo, eu gosto muito da área da filosofia, da psicologia. Eu gosto dessa área da neurociência. Então, assim, eu gosto de empreender. Mas se um dado momento eu ver que, poxa, as condições estão legais, está tudo bem, dá para fazer, vou fazer, porque vai ser um complemento com o meu propósito. De fato, Exatamente. você quer isso, exatamente. Entendeu? E você sabe colocar o lugar devido. Exatamente. Você vai fazer Tudo isso. tem um momento certo, né? Uma hora ele vai se encaixar. Né? Exatamente. Uma hora vai encaixar o sonho dele com a possibilidade dele poder realizar ali. Cara, realmente assim, discernir tempos. E outra coisa, cara, eu vou até reforçar isso, é você colocar as coisas no seu devido lugar. Então, por exemplo, cara, uma faculdade, ela pode fazer com que você ganhe dinheiro e ganhe mais dinheiro? Pode, não necessariamente vai. O que a faculdade vai fazer? Ela vai te dar conhecimento, ela vai te edificar nesse sentido. Então, vai desenvolver seu intelecto, isso também se você aproveitar. Tem que também aproveitar tudo. Também você pode estar num ambiente que tenha a disponibilidade do conhecimento sem acessar ele. Você pode bloquear a mente. Isso aqui não serve pra... não sei o que, não o estar não te torna, né? É isso que eu falo. O estar não te torna. Porque, vou pra igreja e vou me converter. Não. Você pode ir lá pra igreja, tu pode ir 4 anos na igreja e não aprender nada dentro da igreja. Isso pode acontecer com a faculdade também. Então você vai com esse pressuposto, não, porque eu vou fazer uma faculdade. Não. Você pode sair da faculdade, com certeza diferente, não só pela faculdade, mas porque o tempo passou e aconteceram N outras coisas na sua vida nesse decorrer, não só a faculdade. Mas, cara, você pode não ter aproveitado nada daquela tua faculdade. Igual, não sei se eu acredito que vai encaixar na nossa conversa, eu já dispensei parceria, sociedade, que a pessoa queria fazer sociedade em podcast, só que a visão da pessoa era o seguinte, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente não pode tirar do nosso bolso para poder investir no podcast e não ter aquele retorno. Mas o dia que não tiver ninguém para levar, então a gente apresenta nós duas, aquela coisa assim. Mas aí eu virei e falei assim, não, é melhor eu me conectar com as pessoas, levar pessoas que ali eu tô tendo experiência, você vai ter um engajamento, você vai conhecer novas pessoas e aquela coisa, você vai ganhar mais seguidores também. Então, vai ter um avanço de alguma forma até você chegar num posicionamento que você começa a realmente ganhar dinheiro com aquilo ali. Aí eu pensei, poxa, então tô pensando certo, trabalhar com um propósito, não só pensar em, eu vou colocar dinheiro no meu bolso, então tem que ver se já vou ter resultado amanhã, vou começar meu trabalho, não, amanhã eu já quero ganhar dinheiro, e não é assim. Né? É verdade. E assim, tanto o empreendedorismo quanto o CLT, uma faculdade, você não vai ter resultado imediato, né? Isso. Então, ter essa consciência também daquilo que você se propôs a fazer e saber que é necessário um tempo de plantio, um tempo de regar, um tempo de esperar florescer, é muito importante, porque às vezes a gente fica muito ansioso e às vezes muito da nossa ansiedade aponta
pronta para algo que a gente gostaria de controlar, sendo que não está dentro do nosso controle. O que está dentro do nosso controle é pegar, semear, jogar a semente, regar, fazer a nossa parte, mas existe uma parte que não cabe a nós. Existe uma parte que ela vem da paciência, né? Você aprender que coisas exigem processos, né? E eu acredito muito que assim, um começo, né? Exatamente. E eu acredito muito que assim, durante o processo, não somente é desenvolvido aquilo que você se propôs a fazer, plantar, crescer, edificar, construir, mas também é desenvolvido, edificado, construído dentro de você características que você vai precisar para suportar aquilo que você construiu, aquilo que você gerou, né? Então, assim, grande parte do processo que é gerado externamente também é gerado internamente, né? Entender isso, né? Hoje, ainda mais hoje, né? Dentro da nossa sociedade, dentro do Brasil principalmente, que é o país mais ansioso, lidera o ranking, exatamente, né? É um desafio. E, assim, essa ansiedade, essa correria, muitas vezes nos rouba um pouco de pegar processos. O Caio compartilhou algo comigo, ele falou, cara, eu tô na autoescola, mas eu não quero somente passar. Eu quero entender cada processo, porque eu quero, de fato, saber o que eu tô fazendo. Eu quero poder conversar com alguém e falar, não, é isso, por isso, por aquilo. Ou seja, alguém preocupado com o processo. Logo, o produto final será bom. Exatamente. Porque, assim, tá totalmente preocupado com as etapas. E muitas vezes a gente não. A gente tá preocupado com o final e as etapas a gente pulou. E, assim, é um grande risco quando você pula etapas. O risco de se quebrar, de se dar mal, tanto em relacionamento, negócios, amizade, sociedade, tudo. Não né? querer então, só o resultado, né? E faço também uma observação. Tá? Foi um insight, inclusive, saindo de lá, indo para a Superpão, até escrevi depois, foi com relação ao comportamento das pessoas no que diz respeito a conquistas e aquilo que elas querem. Então, por exemplo, as pessoas elas querem muito fazer, mas sem saber exatamente o porquê delas estarem fazendo aquilo que elas estão fazendo. Exatamente. Isso é muito problemático. Exemplo, você tem uma prova de matemática. Você está ali no ambiente de colégio. Então, você vai ter a prova de matemática, né? E aí, você vai se deparar com as matérias. Então, as pessoas aprendem ali para realizar a prova. Não para... A única utilidade que ela vê naquilo que está sendo aprendido é o quê? Vou aprender isso para realizar a prova. E aí, o que acontece? Ela sabe fazer a parada, sabe fazer o cálculo, mas por ela não compreender e simplesmente só entender, ela não sabe aplicar ou adequar ali esse cálculo ou esse entendimento em outras situações, mas somente num contexto de execução e prova. Então você tem lá uma lista de exercícios, você vai lá fazer a lista de exercícios, e você faz já uma lista de exercícios pensando no que exatamente poderia cair na prova. Então meio que você decora, você não aprende, você monta um caminho semelhante àquele caminho para que quando você vai se deparar, não, já fiz algo parecido, vou fazer aqui a mesma coisa. Entendeu? Você se limita a isso. Agora, quando você vai além de simplesmente se deparar com cálculo e aprender a fazer, mas você busca o porquê daquilo dali, cara, de onde surgiu esse cálculo? Por que fazer esse cálculo? Além de um contexto de prova, onde que isso se aplica na minha realidade, na minha vida hoje? Eu poderia associar esse conhecimento aqui com o conhecimento da Bíblia, por exemplo? Eu poderia associar esse conhecimento a algum conhecimento de biologia, por exemplo? E você vai buscar depois você poder aplicar na sua vida. Você aprende a lidar com as variáveis da vida. E a vida, assim, normalmente ela não joga... Tipo, você aprendeu isso, vai ser exatamente o que vai cair na prova. Não é assim nem na escola, muitas vezes, e muito menos na vida. A vida joga situações totalmente complexas e você saber lidar com as variáveis é o que vai definir se você é sábio ou se não. Pois é. Até, por exemplo, você tem Provérbios, acho que isso vai exemplificar bem. Provérbios 15, versículo 1. A palavra branda, a placa furou. Então, beleza, a palavra branda, a placa furou. Então você lá tá discutindo com o cara, você fala mansinho com ele e tu leva um soco. Ué, mas a passagem não disse isso? Cara, porque você, ao invés de buscar discernir o tempo, você se prendeu a uma execução em um mantra. Exatamente. Entendeu? Então, um mantra. Exato. Então, a ferramenta que talvez serviria em um determinado tempo não vai servir no outro. Só que se você não tiver essa maturidade de entender que isso aqui é um recurso que vai te atender num determinado cenário, mas não necessariamente em outro, você vai viver que nem um robô. Sem pensar, só executando. E a vida não é assim, né? Não a gente tem todo um processo, né? E a gente chegando na parte final, que peninha. Vamos marcar um outro, né? Uma próxima vez. Adorei a presença de vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo. Nós agradecemos por esse convite, por estar aqui. Muito obrigado. E a galera, tamo junto aí. A gente espera que, de fato, que foi compartilhado aqui possa gerar valor mesmo, agregar.
né? Acho isso maravilhoso, essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido, não como pessoas que sabem de tudo, mas pessoas que têm buscado aprender. Tá aprendendo a cada dia, né? Exatamente. Então, compartilhando aquilo que tem feito sentido para elas e de fato tem gerado resultado, né? Nas nossas vidas. A vida é uma escola. Pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. É isso. E é isso, galera. Aí no vídeo, pô, não dá mole, né, cara? Pô, não dá mole, né? Sigam Todos Podem Podcast e os pecadores também. Os pecadores também. Tamo junto. Um beijo. Tchau, galera.